Existe um tipo de comédia que não provoca exatamente gargalhadas e nem traz aquela sensação de leveza quando assistimos ou lemos. É aquele tipo de comédia que, acima de tudo, provoca desconforto, um riso hesitante, quase constrangido, porque aquilo que está sendo tratado como engraçado carrega um profundo incômodo. Hoje nós chamamos esse tipo de humor sombrio ou humor negro. Trata-se de um subgênero da comédia que utiliza de temas sérios, trágicos, mórbidos e repletos de tabus para que, através da criação de riso, sejam aliviadas as tensões sociais. Por outro lado, o humor negro também ajuda a revelar aquilo que uma sociedade naturaliza dentro de um determinado período da história. Isso porque, meus amigos, o riso nunca surge de algo vazio. O riso nasce dos valores compartilhados, das hierarquias sociais, das sensibilidades de uma época. O que uma sociedade transforma em piada diz muito a respeito do que ela aceita e do que ela não aceita. Por isso, algumas obras atravessam a história rotuladas como comédias, mas que, em realidade, nos provocam estranhamento. Elas colocam o público diante de situações desconfortáveis, tratadas em tom cômico, para que com isso provoquem a reflexão. E talvez esse seja exatamente o caso da peça que vamos resenhar no especial Shakespeare desse mês. E sim, meus amigos, estamos falando da peça Tudo Bem Quando Termina Bem. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Tudo Bem Quando Termina Bem é uma peça escrita entre os anos 1598 a 1608 e frequentemente, nas coletâneas shakespearianas, ela é incluída entre as peças consideradas comédia. Porém, existe controvérsias e é justamente por isso que ela é considerada uma das peças problemáticas de Shakespeare, como veremos adiante. A obra se inicia na França, precisamente no condado de Roussillon. O velho conde acaba de falecer recentemente e seu filho e herdeiro, o Bertrand, precisa partir para a corte junto ao rei da França. No castelo de Roussillon permanecerão a condessa de Roussillon e a Helena, filha de um médico célebre, o Gerard Narbon, e que perdeu esse pai muito cedo e por isso foi criada como filha por essa condessa. Helena ama profundamente Bertrand e o idealiza muito, embora saiba que esse amor é considerado inadequado. E é considerado inadequado porque o Bertrand tem uma posição social bem superior à dela. Portanto, o amor aqui é apresentado como impossível em razão das diferenças de posição social. Na corte, o rei da França está sofrendo com uma doença incurável. Helena, que toma conhecimento dessa situação e herdou alguns talentos de seu pai, resolve partir para a corte oferecer os seus préstimos ao rei. Diante do rei, a Helena faz uma proposta ousada. Se ela conseguir curá-lo, poderá escolher qualquer homem da corte para poder se casar, mas caso falhe, aceitará morrer. O rei inicialmente está inclinado a não aceitar, já que, além de muito jovem, ela é mulher, mas, como está doente, acaba aceitando. Helena consegue curar o rei e aqui nós temos um momento muito interessante da peça em que o mérito pessoal sobrepuja a desvantagem provocada pelo nascimento da pessoa. Exatamente. Como recompensa, o rei permite que Helena escolha o seu marido e, obviamente, ela escolhe se casar com Bertrand. O problema é que Bertrand despreza completamente a ideia de se casar com Helena justamente pela diferença de posição social. O rei precisa pressioná-lo para que ele possa se casar com Helena, então eles se casam. E aqui gostaria de fazer um primeiro parêntese sobre o caráter do Bertrand. Essa ideia de Bertrand não é compartilhada pela mãe dele, que reprova muito o comportamento dele e fala constantemente que ele não consegue entender a sorte que ele tem. Bem, em meio a todas essas questões, chega-se notícias de que a cidade de Florença, na região da Itália, estava em guerra e o duque de Florença pede ajuda ao rei da França.
O rei da França, então, autoriza que pessoas de sua corte, membros da corte, partam como voluntários para lutar ao lado do duque de Florença. Bertrand vê nisso uma grande possibilidade. Assim que ele se casa, para fugir do casamento, ele parte para a guerra antes de consumar a união. Mas, antes de partir, o Bertrand deixa uma carta para Helena em que ele impõe 2 condições para que ela cumpra se quiser tê-lo como marido. A primeira condição é que ela consiga obter o anel que ele carrega consigo e não tira nem por decreto. E a segunda é que ela engravide dele, mesmo que ele não tenha consumado o casamento. Devastada em razão dessa rejeição, Helena resolve sair de cena, inclusive forjando a própria morte. Entretanto, às escondidas, ela parte para Florença e lá ela descobre que o seu amado Bertrand está tentando seduzir uma jovem chamada Diana. Helena, então, conversa secretamente com Diana e sua mãe e conta toda a sua história. As 3, juntas, resolvem elaborar um plano mirabolante. Diana aceita se encontrar noturnamente com Bertrand, mas é a Helena quem toma o seu lugar. Com isso, Helena consegue satisfazer as 2 condições impossíveis impostas por Bertrand. Ela consegue o seu anel e engravida dele. Todos voltam para a França e na corte, Diana comparece acusando Bertrand de seduzi-la e abandoná-la. Bertrand, esse príncipe encantado, maravilhoso, obviamente nega tudo. É então que Helena reaparece viva na corte e anuncia que tudo não passou de um plano seu, em conluio com as mulheres. Ela apresenta o anel e anuncia sua gravidez. Bertrand, sem saída, acaba anunciando que aceita ela como sua esposa e anuncia também que a partir desse momento a amará sinceramente. Bem, como ressaltamos no início desse episódio, essa peça ela foi publicada como uma comédia, porém, tudo bem quando termina bem é tudo menos comédia. Helena, sem dúvidas, é uma personagem interessantíssima, porque ela é bonita, ela é inteligente, ela é estrategista, ela é determinada, porém, ela é obsessiva pelo Bertrand. E na medida em que ela vai ali encetando as suas manipulações, provoca no leitor ou em quem está assistindo uma sensação muito ambígua e incômoda também. O Bertrand, por outro lado, é um dos personagens mais difíceis de Shakespeare. Ele é arrogante, imaturo e desleal, e ainda assim teve um final feliz. Porém, o seu desfecho é um pouco não convincente. A sua declaração de amor no final ela é muito pouco convincente e completamente contrastante com o que foi apresentado durante toda a peça. E porque causou esse desconforto, ele rejeitou Helena. Ninguém passa a amar alguém de um momento para outro. Olha, não sabemos se foi intenção do Shakespeare, mas conhecendo Shakespeare provavelmente foi intencional, mas a peça ela coloca ali um determinado estereótipo sobre o casamento que ainda hoje sobrevive nas rodinhas de piadas dos tios de pavê, que é aquela representação da mulher que faz qualquer coisa para se casar e a representação do homem que foge do casamento como o diabo da cruz. Apesar de todas essas ressalvas, o texto da peça é muito gostoso de se ler, apesar de não ter me conquistado através do enredo. Talvez se eu assistir sendo encenada no palco, eu mude um pouco a minha visão sobre o texto. Mas, de qualquer forma, sintam-se à vontade para discordar e, inclusive, comentar aqui se vocês discordam. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima.